próxima pergunta é o seguinte. E essa Só pergunta um minutinho, Fabrício. Só fazer um registro aqui, um detalhe. O Renato Sarmento Leal, ele escreveu o seguinte: por termos o Maracanã, o modelo de negócio adotado pelo Palmeiras cairia muito bem. Tem show no estádio do Flamengo, joga no Maracanã. Ou por que não ceder as datas a uma W Torre da vida, né? A W Torre é a construtora que ergueu o Allianz Parque no Maracanã. Eu já fiz perguntas aos candidatos sobre isso, em breve vou publicar as respostas também no meu blog, tá, Renato? E eu acho que faz todo sentido o que você está dizendo. Quem se nega a adotar alguma estratégia semelhante, e para isso, claro, precisa aparecer um parceiro interessado, como a W Torre apareceu lá no caminho do Palmeiras, né? É o próprio presidente do Flamengo, né? Ele já falou várias vezes que não quer parceria, ele quer construir o estádio, grama natural, o estádio do Flamengo e ponto. Ou seja, é o Flamengo quem, nesse momento, nessa gestão, publicamente se coloca contra essa ideia. Eu acho que essa possibilidade deveria ser, sim, analisada com as devidas ressalvas, com os devidos cuidados. Se o Flamengo faz um estádio daqui a 6 anos, ele já teria mais 14 anos de gestão do Maracanã. E essa gestão poderia ser renovada. Então, se o Flamengo tiver 30 anos, digamos, numa situação como a do Palmeiras, que são 3 décadas, né, até que o estádio seja totalmente do Palmeiras, o Flamengo poderia continuar usando o Maracanã paralelamente, de fato. Seria uma saída. Você tem um estádio que possa receber show, vai estragar o gramado, você vai ter que trocar o gramado, mas isso você coloca no custo, porque um show internacional, esses shows internacionais, dão muito dinheiro. O ingresso é muito caro, paga-se uma fortuna, tudo é muito caro, bebida, estacionamento, então são valores muito, muito elevados. Por isso que o Palmeiras tem hoje esse estádio. O estádio do Palmeiras, ele foi o alvo dessa empresa, W Torre, porque ele fica numa região aqui de São Paulo que tem um dos maiores IDH do Brasil e de São Paulo. Então, uma região de população com poder aquisitivo, é muito fácil chegar e sair, porque tem avenidas, tem metrô, tem trem perto, tem muito ônibus, tem 2 shoppings, lugar para estacionar carro, tem uma obra do metrô próxima, daqui a alguns anos vai ter uma outra estação de metrô mais perto ainda, tudo isso foi pensado. E a localização do futuro estádio do Flamengo, se ele de fato nascer, também é muito privilegiada do ponto de vista de ser central também, com pessoas de vários pontos do Rio de Janeiro que poderiam ver um show ali. Então, eu acho, não sei o que o Fabrício pensa, que essa possibilidade jamais poderia ser descartada, porque eu ainda entendo, na minha modesta opinião, que o melhor acordo disparado já feito é o do Palmeiras. Não pôs um centavo, um mísero centavo. Tem um estádio, tem um sócio por 30 anos, e ainda ganhou, muito pouca gente sabe disso, 2 prédios. Um prédio que é um prédio administrativo e um prédio de quadras, onde os associados jogam tênis, jogam futebol, jogam basquete, um prédio com várias quadras lá dentro. Então, foi um negócio maravilhoso para o Palmeiras. Aí, quando o Palmeiras sai para jogar em outro lugar, tem gente que na imprensa mesmo, você viu, não joga em casa. Gente, não dá para ter tudo, né? Não dá para ter tudo. E quando o Palmeiras tem o estádio construído, o Pacaembu, que é muito próximo, ainda existia. Hoje ele foi descaracterizado, passou por uma obra, está fechado. Então era comum sair dali jogando no Pacaembu. E mesmo que jogue em Barueri, que jogue em Campinas, como jogou agora contra o Cuiabá, né? Convenhamos, não é um transtorno tão grande assim para quem ganhou um estádio praticamente. Então eu entendo que o Flamengo, havendo um parceiro que faça algo parecido, deveria sim pensar com muito carinho nessa possibilidade. Não a descarte, Renato, porque a partir do ano que vem o presidente vai ser outro. Tá? Se for o Dunch, dificilmente vai mudar a maneira de pensar. Até porque ele já anunciou, para quem não viu, ontem o Globo Esporte publicou, o site GE, que o Landim será o CEO do Flamengo se porventura o Dunch vencer a eleição. Então o Landim continuará tendo ali uma participação imensa nas decisões da gestão do Flamengo. Então dificilmente isso vai mudar, creio eu. Embora a caneta de presidente fique com o Dunch se ele vencer, o Landim vai estar com uma influência absurda, talvez até tomando certas decisões delegado pelo presidente. Agora, se for um outro candidato que venha a vencer, a gente não pode descartar nada disso. E até um spoilerzinho, os candidatos não rejeitam a ideia, não, tá? Em geral, eles acham que essa ideia, se aparecer uma oportunidade, ou se for buscar esse parceiro, a ideia é válida e eu acho que seria uma decisão madura, inclusive, se porventura isso acontecer. Queria até saber a sua opinião, Fabrício, sobre isso. Olha só, Mauro, a gente fez até vou agradecer publicamente aqui ao meu amigo Thiago Canelas. A gente fez essa viabilidade, a gente fez a viabilidade considerando 3 cenários. O Flamengo ficando só no Maracanã, o Flamengo ficando só no estádio próprio e o Flamengo ficando nos dois, e ficando nos dois gerenciando shows em lugares diferentes. Se o Flamengo fizer um show no seu estádio próprio, não divide 35% com o Fluminense. Se o Flamengo fizer um show no Maracanã,
35% da receita vai para o Fluminense. E antes de falar desses cenários, o que a gente fez para construir esse cenário? Em 2009, eu participei de algumas reuniões com o Walter Torre e com o Palmeiras para o estádio do Palmeiras. Nessa época, eu trabalhava no mercado imobiliário e a reunião era para desenvolver um centro comercial ali no finalzinho da Avenida Sumaré, voltado para a Avenida Sumaré. Desculpa. O Parque Antártica, né, sede do Palmeiras, ele se estende ali pela Rua Turiaçu, hoje Rua Palestra Itália, mas ele chega até ali próximo à rotatória do final da Avenida Sumaré. E ali é terreno do Palmeiras. E a gente estava participando das reuniões para montar um centro comercial ali, com parte do negócio. Só que ali a lei do zoneamento, tinha um problema no zoneamento, a gente não conseguiu fazer, então a gente não conseguiu desenvolver, mas isso me deu bons contatos com a Walter Torre. O que o torcedor do Palmeiras se esquece, e o torcedor do Flamengo também, é que quando esse negócio foi feito, o Palmeiras não tinha dinheiro pra nada. Nada. Então, o Palmeiras entrou nesse negócio sem nada, exceto pelo terreno e pela possibilidade que o Walter Torre tem de não aprovar um projeto novo, é um projeto de reforma. Ele foi reformado, foi em cima do Parque Antártico. Então teve uma facilidade jurídica, burocrática enorme. Só economizou tempo e etc. Mas o Palmeiras entrou nesse negócio numa situação que o Flamengo não precisa entrar hoje. Então, se o Flamengo entrar numa negociação com um parceiro similar ao Walter Torre, vai entrar numa situação diferente. Fala, olha, vem cá, tudo bem, aquela negociação foi uma, essa negociação é outra, eu não preciso, não tô com o Pires na mão, não tô, a gente vai mudar isso aqui um pouco, vai ser um pouco mais favorável pra gente. A gente vai, por exemplo, dizer que entre, sei lá, julho e outubro não haverá show no estádio do Flamengo. Porque nesse período é o período casca da temporada. Pô, não faz o menor sentido você sair do seu estádio para ter um show do Paul McCartney semifinal da Libertadores. Porra, não vai jogar no Maracanã. E não pode jogar no Maracanã porque daí você começa a comprometer o camarote que você vendeu no seu estádio. Pô, o cara paga 1 milhão por ano no camarote. E aí, no dia da semifinal, você não tem o seu camarote, você vai lá pro Maracanã, que você não tem a decoração certa, porque você tá dividindo com o Fluminense e tal. O cara não vai pagar 1 milhão no camarote. Então, se o Flamengo estabelecer um contrato bem feito, dá pra fazer. A questão dos shows, aí me permita a sua audiência e você, Mauro, é uma especulação completa da minha cabeça, porque o Landim sempre disse que o estádio seria para show, não seria para show de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Me parece que ele tá superestimando a receita do estádio. Porque você não pode abrir mão de show. É muito dinheiro. Com esse contato que eu estabeleci lá em 2009 com o Walter Torre, eu consegui falar com uma pessoa que trabalhou na parte da promoção do estádio do Palmeiras. Tem show, Mauro, que dá lucro líquido, líquido de mais de 10 milhões de reais. Um show. Então os caras fazem 20 shows por ano, os caras cobrem o custo do estádio inteiro, tá fechado, a operação tá completa. Então, tem que ter muito cuidado, não se pode abrir mão disso. E outra, é o que eu penso, né? O futuro do Maracanã vai ser estabelecer uma agenda de shows. Não tem jeito. O dia que o Flamengo sair do estádio, o estádio para viver, o estádio vai ter que ter outros eventos, vai ter que ter evento, vai ter que ter convenção, vai ter que festa, casamento, como é o estádio de Brasília, Nacional de Brasília. Não dá para abrir mão disso, Mauro. E eu acho que é quando o presidente fala não haverá show de jeito nenhum, eu acho lindo por causa da grama, por causa do gramado, que é um problema, assim, pro gramado. O Flamengo não vai ter condição de fazer um Real Madrid lá, o gramado vai para baixo, ou no Tottenham. Eu posso contar uma história aqui do Tottenham. A discussão, o gramado do Tottenham, ele sai do estádio através de 3 grandes bandejas. E essas são 3 grandes bandejas porque atrás da arquibancada tem 2 colunas gigantescas. Na época do desenvolvimento do projeto, a pesquisa onde eu trabalhava, a gente participou de algumas etapas do projeto. E eu olhava de fora e eu falava: "Cara, como é que os caras vão", na minha cabeça, eles iam manobrar o gramado para tirar o gramado em diagonal, né. Não, os caras, e aí conversando com a galera do Tottenham, eles sempre falam: "Não, o custo nessa parte não é o problema". O Flamengo não tem isso de o custo não é o problema. O custo vai ser o problema. Então o gramado é um problema, os shows, a agenda de shows serão um problema. Mas tem que ter, não pode descartar. Não pode descartar. Então eu não sei, como o Landim falou: "Ah, o estádio vai ser para 110 e aí Maracanã para jogos pequenos", eu não sei o quão seguros são as informações quando vem
soltadas ao léu, assim, pelo presidente do Flamengo. Mas não dá para abrir mão, Mauro, não dá para abrir mão de show ou no Maracanã, perdendo 35% da receita, ou no seu próprio estádio. Eu até imaginei, por exemplo, faz um show no Maracanã, tá? Aí o Fluminense vem, o Flamengo cede o estádio pro Fluminense, o Fluminense joga no estádio do Flamengo ocasionalmente, o show é grande, vai ficar parado 2 semanas, eu não sei. Mas o que não dá mesmo é para abrir mão dessa receita, não tem como. A conta não fecha. Não, sem dúvida. Assim, eu falo isso, eu até vejo aqui algumas mensagens, né? Algumas pessoas, ao meu Albuquerque, eu sou contra esse modelo, não é um estádio, é uma casa de shows que tem jogos, não um estádio que tem. Eu entendo que não é o modelo que mais agrade ao torcedor, mas a gente está falando aqui, gente, não de sonho, está falando aqui da realidade, a vida como ela é. E é necessário analisar todas as possibilidades, né? Senão, você sempre vai ter o risco de você ter. Porque quando o Valim fala, por exemplo, o caixa é separado, mas de onde vem o dinheiro, gente? Por exemplo, o Corinthians ele tem o estádio e ele tem o clube. Tem a dívida do estádio, tem a dívida do clube. Mas quem tem que pagar o estádio é o dinheiro arrecadado pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. É. É isso. O estádio sozinho não dá dinheiro. Dá dinheiro quando você tem ali o jogo do Corinthians, quando você tem a NFL essa semana. Que, aliás, foi um raríssimo evento, porque o estádio do Corinthians fica numa região da cidade, ao contrário do Palmeiras, numa região mais pobre, mais distante. Então, não é a localização ideal para você fazer esses grandes shows. As pessoas que pagam esse ingresso caríssimo, que gera essa receita de 10 milhões que o Fabrício falou, elas nem sempre estão dispostas a ir até lá. Então, por isso, o Palmeiras teve essa sorte, né, de estar no local de uma população ao redor mais abastada, né, e de fácil acesso. Mais fácil acesso também, embora tenha trem, metrô. Você desce do metrô e do trem ali de Itaquera, tem uma caminhada ainda, inclusive. Não é tão fácil, não. Não sai na cara do gol, não. Não é que nem o Engenhão, né, que é a estação de trem em frente ao estádio. E mesmo assim não enche o estádio, né? Que beleza. Mas, enfim, essa é outra história. Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui, então, para a próxima, Fabrício. Aí a minha pergunta, Mauro, é o seguinte, essa pergunta eu preciso explicar um pouquinho. Tem um pouco de background. Considerando que a fase 2 demorará apenas 3 meses, não poderia ter sido realizada em abril para que o Flamengo tivesse ao menos um pouco mais de segurança no valor do estádio para a compra do terreno? Vou explicar isso aqui novamente.